olha só o que a gente separou para vocês nos lançamentos do mercado automotivo. Peugeot 2008, conforto e estilo. Lexus RX 500H, sim, agora na versão híbrida. E ainda testamos a super picape Ford F-150. Olá, sejam muito bem-vindos por aqui. E a gente já chega chegando assim, com estilo, conforto e com o interior todo em dark grafite. De quem estamos falando? Do novo Peugeot 2008, mas tem muito mais. Lançado em 2015, o Peugeot 2008 de primeira geração foi um dos primeiros carros dessa leva mais recente de SUVs compactos que chegou ao mercado brasileiro na segunda metade da década passada. Estilizado em 2019, esse 2008 segue sendo um carro bonito, mas não dá para negar que ele já sente o peso da idade. Assim como o 208 Style, esse carro aqui também aposta nos elementos escurecidos na carroceria para se diferenciar do restante da linha. Começando aqui por essa grade frontal com acabamento preto brilhante e pelas rodas de 16 polegadas também com esse acabamento escurecido. Detalhes que formam um conjunto bem interessante com o teto na cor preta, que é item padrão aqui nesse modelo. Além de afastar aquela cara de carro basicão, né? Agora bora conhecer o interior aqui do Peugeot 2008. O 2008 Style já tem esse interior no estilo iCockpit, que é marcado por esse painel alto e por esse volante de pequenas dimensões, características que fazem com que esse carro aqui tenha uma posição de dirigir bastante boa e superior inclusive ao de alguns concorrentes nessa mesma faixa de preço. Apesar disso, o visual realmente é datado. Esse Peugeot 2008 tem uma direção precisa e direta e ao mesmo tempo bastante leve e na medida, sem ser leve demais em altas velocidades, sem atrapalhar numa condução mais rápida. Suspensão tem um acerto bem equilibrado entre conforto e estabilidade, garante que o prazer ao dirigir seja um dos pontos fortes aqui desse SUV compacto da Peugeot. Agora falando de motorização, esse carro aqui tem um 1.6 aspirado de 120 cavalos e 15,3 kg de torque, que é combinado com um câmbio automático de 6 marchas. Conjunto aí que tem números bem dentro da média aí da concorrência nessa faixa de preço, só que em termos de desempenho no uso real, a gente tem um rendimento razoável, principalmente com o carro carregado. A gente pode melhorar esse rendimento usando o modo esporte do câmbio, só que nessa situação, apesar do ganho de rendimento, a gente também tem um funcionamento muito mais áspero do conjunto motor e câmbio. Por vezes o câmbio segura, atrasa as trocas de marcha, fazendo com que o motor trabalhe boa parte do tempo com a rotação lá em cima, e com isso a gente acaba tendo um nível de ruído aí mais alto dentro da cabine. Outra opção, mais confortável, diria eu, que eu prefiro usar, inclusive quando preciso de tirar um pouquinho mais de rendimento desse motor 1.6, é optar pelas trocas manuais. Situação aqui que você consegue trocar manualmente as marchas pela alavanca, já que esse carro aqui não tem as aletas de troca de marcha no volante. Agora falando de consumo de combustível, esse carro aqui tem números que ficam na média do segmento. Ele nem é tão beberrão, nem é tão referência em termos de consumo de combustível. Por outro lado, ele tem um tanque de 55 litros, que garante uma autonomia de quase 700 km com um único abastecimento. Agora falando em termos aí de como é dirigir esse carro, eu queria reforçar para vocês. Essa posição de dirigir aqui, esse layout iCockpit dos Peugeots mais recentes, fazem com que você consiga dirigir por longos períodos, por longas horas, aí, sem cansar muito, até porque seu corpo fica numa posição bem confortável, bem natural aqui, sem ser alto demais ou sem ser baixo demais. E isso ajuda realmente a melhorar o conforto na direção. Esse Peugeot 2008 Style sai por R$ 121.190, preço que posiciona ele na mesma faixa de outros SUVs compactos de entrada, como o Volkswagen T-Cross Sense e o Renault Duster Intense. Fica bem claro que a Peugeot quis oferecer um pacote mais por menos, compensando a idade do projeto, com alguns diferenciais estéticos e uma boa oferta de equipamentos. E aí, você ficaria com 2008 ou optaria por um dos concorrentes mais recentes? Não saiam daí, porque daqui a pouco, olha só o que vai ter na sua tela.
Modelo aí que é o lançamento mais recente da marca de luxo da Toyota no Brasil. Vem comigo que eu vou mostrar todos os detalhes dessa máquina aqui para vocês. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa. Acesse já ou baixe o app. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. Estamos de volta e se liga no que a gente vai mostrar agora para você. Com a nova geração do Lexus RX 500H, que retorna ao Brasil com motorização híbrida, abandona o motor V6 e chega ainda mais potente. Sabe aquela ousadia que a gente normalmente sente falta nos carros da Toyota? Pois é, parece que a marca japonesa guarda tudo para os modelos da Lexus e um desses carros com desenho bem atraente é esse RX 500H, essa nova geração aqui do SUV que chega para ser o mais caro da marca japonesa no Brasil. Olha só, pessoal, esse farol aqui tem um desenho muito interessante e ele de LED e adaptativo, ou seja, você pode usar o farol alto de forma automática que ele não ofusca as pessoas aí no caminho, os motoristas que estejam no sentido contrário. Agora, bora mostrar essa grade aqui para vocês. Ela tem um desenho também bem esportivo. Aliás, essa daqui é a configuração F-Sport, que é a configuração esportiva da linha, por isso mesmo que tem esses detalhes aqui que evocam um carro de alto desempenho. Essas linhas arrojadas do RX 500H seguem aqui na lateral, que tem um desenho também bem musculoso e bem esportivo. Aliás, olha só, gente, essas rodas aqui tem 21 polegadas, esses pneus aqui de perfil bem baixo, e tem um desenho muito interessante que, mais uma vez, ajuda a reforçar a esportividade desse modelo. Para completar esse desenho arrojado, a gente tem mais uma vez aí elementos que reforçam a esportividade, como esses detalhes de acabamento aqui no para-choque, e essas lanternas aqui bem horizontais, que se afinam aqui, que são mais finas aqui no centro e vão se alargando para as pontas, que já são parte da identidade de estilo da marca japonesa. Apesar dessa pegada esportiva, esse daqui é um modelo de uma divisão de luxo da Toyota e por isso mesmo não pode faltar essa questão do luxo, essa questão da sofisticação. Por isso mesmo esse carro tem um acionamento eletrônico aqui do porta-malas, que é algo que é praticamente obrigatório nos modelos desse segmento aqui. E já que estamos falando de um SUV de luxo, a gente não pode deixar de destacar o cuidado com os detalhes aqui da Lexus. A marca japonesa sempre foi conhecida por esse esmero no acabamento e no RX 500 não poderia ser diferente. E seguindo a tendência dos carros de luxo atuais, esse modelo aqui adota uma linha bem minimalista, quase você não tem botões físicos aqui na cabine. Por outro lado, a gente tem uma multimídia com tela grande, no caso desse carro aqui uma tela de 14 polegadas, e também um sistema de som premium Mark Levinson com 20 alto-falantes e um subwoofer. Aliás, até a iluminação de cabine aqui é configurável, gente. São 14 opções de temas luminosos diferentes, feitos para casar com o estado de espírito do motorista. Legal, né? Aliás, só para finalizar essa parte aqui do banco do motorista, eu queria destacar para vocês que todos os comandos aqui são muito próximos ao motorista e voltados aqui para a nossa posição, o que certamente ajuda aí a amplificar o conforto nas viagens mais longas. Aliás, esse carro aqui, além dos bancos com ajuste elétrico e memória, também tem a coluna de direção com ajuste elétrico. Na lista de equipamentos, como vocês podem ver, o RX 500 não faz feio. Além desses itens que eu falei para vocês, esse carro tem head-up display, retrovisor interno por câmera, além de um pacote tecnológico bem robusto, com câmera de 360 graus, alerta de saída e correção de faixa, frenagem autônoma, farol alto automático e adaptativo, controle de cruzeiro adaptativo, 7 airbags e monitor de pontos cegos com assistente de saída do carro. Ou seja, ele impede que você abra a porta se tiver outro veículo passando, uma moto ou um carro. Pessoal, agora chegou a hora da gente dar aquela pequena volta aqui, conhecer rapidamente aqui o Lexus RX 500H. O que eu queria destacar para vocês, esse carro aqui tem um motor 2.4 turbo a gasolina e 2 motores elétricos que geram a potência combinada de 371 cavalos e 46 kg de torque. Esse sistema funciona um pouco diferente daquele que a gente vê tanto no Toyota Corolla Cross, quanto no Toyota Corolla, quanto no Prius, que no caso é o seguinte, os motores elétricos eles funcionam movendo o carro apenas em baixas velocidades. E nas velocidades mais altas é um motor a combustão que funciona aí em conjunto com os motores, com o motor elétrico traseiro e o motor elétrico dianteiro, no caso aí das situações de maior demanda, situações que exigem mais aí da potência do motor. Até porque esse carro aqui é feito basicamente para
uma pegada mais voltada ao desempenho, com essa pegada sustentável, essa pegada de economia como um segundo fator. Até por conta disso, esse carro aqui ele tem médias de consumo boas para o modelo desse segmento aqui, né, mas que ficam um pouco distante daquilo que a gente espera de um carro híbrido. Na cidade, segundo os números oficiais aí fornecidos pela Toyota, esse carro faz médias de 10,5 km por litro e na estrada a média é de 10,8 km por litro. O destaque desse carro aqui ao volante é realmente o desempenho esportivo. Esse carro faz de 0 a 100 em 6,2 segundos e ele tem uma pegada bastante interessante, principalmente quando a gente seleciona o modo de condução Sport, que deixa aí todos os sistemas do carro calibrados aí para entregar esse máximo de potência. Mas, como diz aquele velho ditado, né? Potência não é nada sem controle. E a Lexus teve um cuidado bastante grande em relação a isso aqui no RX 500H, um cuidado bastante grande para tornar as reações, para que o comportamento do carro numa tocada mais esportiva não afetasse o conforto dos ocupantes. Então, mesmo você fazendo frenagens bastante fortes ou acelerações mais fortes, você quase não sente a oscilação da carroceria, o que certamente aí ajuda a atender esse lado mais luxuoso, mais sofisticado aí dos carros da Lexus. O Lexus RX 500H chega na versão única F Sport ao mercado brasileiro neste mês de abril. Você acha que esse carro aqui vai ter condições de brigar pela liderança do segmento de SUVs de luxo? É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima! A seguir, trouxemos esse super teste para você. Mas como é que elas andam? Como que é esse V8 Coyote do Mustang nessa picape? Vem comigo que eu vou te mostrar. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. Se tem lançamento, a gente está junto e mostra em detalhes o que você precisa saber para ter seu carro novinho na garagem. Senhoras e senhores, Ford F-150, um dos veículos mais vendidos do mundo, o mais emplacado nos Estados Unidos, agora aqui no Brasil. E conforme vocês já viram aqui no canal, ele chega em duas versões, os preços foram reajustados depois desse primeiro lote. E a gente está mostrando para vocês agora a Lariat, que é a de entrada, de R$480 mil. E também tem a Platinum de R$510 mil. Você está vendo aí na tela os valores exatos. Mas como é que elas andam? Como que é esse V8 Coyote do Mustang nessa picape? Vem comigo que eu vou te mostrar. Bom, vamos falar de design? Primeiro vamos começar com a frente do carro, que é muito robusta, ela é muito imponente. Olha só o tamanho desse farol. Ele é maior que um computador, para vocês terem noção. E o curioso é que as picapes da Ford agora elas têm uma tendência de design, de DNA muito parecida. Aqui com a F-150, que é a grande origem desse desenho, a Maverick já tem esse lance desse C aqui no farol. E a nova Ranger, que chega ainda nesse segundo semestre de 2023, também tem esse desenho, um desenho moderno super globalizado e com destaque também para essa grade dianteira gigantesca, com o logo da Ford bem grande aqui e os faróis de neblina aqui embaixo. Agora a gente segue aqui pela lateral, nessa versão Lariat, a de entrada, ela tem essas belíssimas rodas Aro 20 pintadas de grafite, que tem esse perfil mais esportivo, que é justamente a propósito dessa configuração Lariat, ter uma pegada um pouco mais esportivada em relação à Platinum, que é mais de luxo. Estribos laterais, que vem até aqui atrás, um entre-eixos gigantesco. E aí a gente chega aqui na parte traseira, que também é bem bonita, embora não tão diferente do habitual, até porque a gente sabe que é difícil revolucionar em desenho de traseira de picape, é tudo muito parecido. Mas olha só, ao gosto tipicamente americano, a caçamba também abre eletronicamente.
São mais de 1.300 litros de capacidade, dá tranquilamente para você levar uma ou até duas motos grandes aqui dentro. E até 3.600, um pouquinho menos, quilos de capacidade de reboque. Esse carro também consegue puxar um trailer, um barco ou coisas parecidas. Ah, e se você acha que ela só abre eletronicamente, não. Ela também fecha assim. Legal, né? Agora vamos dar uma olhada lá dentro. Antes da gente falar sobre o nível de equipamento e de luxo que a cabine da F-150 oferece, vamos ambientar um pouco ela no mercado para vocês entenderem qual que é da Ford. A F-150 é uma picape grande, rival, como a gente disse, de Ram 1500 e 2500 e também da futura Chevrolet Silverado, que é outro modelo que chega esse ano. Um carro de 500 mil reais. Aqui dentro, muito luxo. A gente sabe que nos Estados Unidos a F-Series, ou seja, a linha de série F de picapes da Ford, tem diversas versões, muitas versões, incluindo algumas muito mais baratas, focadas para o trabalho, e essas duas que vêm para o Brasil são totalmente focadas para o luxo e são as versões mais caras que a picape consegue oferecer. Motor V8, como a gente disse, Coyote, 405 cavalos, é o mesmo motor do Mustang, mas adaptado para o segmento de picapes, câmbio automático de 10 marchas, sistema de tração 4x4 sob demanda, você consegue configurar, são 8 modos de condução e você também tem a possibilidade de usar marcha reduzida e bloquear o diferencial dianteiro e traseiro. Agora olha só que legal, essa versão Laurent ela tem esse console super alto aqui, que na versão Platinum ele pode ser rebatido para frente para virar uma mesa, para você usar o computador, fazer da picape um escritório ou até, por exemplo, fazer um almoço. Tudo isso graças a essa função da manopla de câmbio que pode ser rebaixada e rebatida por meio desse botão. E aí você consegue transformar essa parte aqui em uma mesa, mas não é esse detalhe que surpreende, não é esse detalhe que mostra o luxo dessa picape. O painel de porta aqui, por exemplo, é todo cheio de botões, todas as funções da picape são eletrônicas. Aqui, assim, entre nós, a F-150 é um carro legitimamente norte-americano, então é tudo eletrônico, é tudo, digamos que, preguiçoso para quem prefere a comodidade de botão. Então, por exemplo, o volante você também ajusta por meio de uma configuração eletrônica, assim como ar-condicionado, central multimídia e uma série de outras coisas. Os botões aqui dos faróis, freio de estacionamento, é tudo eletrônico. Falamos da central multimídia, essa aqui é a Sync 4, é a quarta geração do sistema Sync da Ford, que tem essa tela gigantesca, porém na horizontal, na comparação com a Ram 1500 que tem a tela na vertical. Aqui a gente tem uma tela tão tecnológica que ele consegue rebater o CarPlay e o Android Auto sem fio de um lado e ainda manter a configuração de série original da telinha mais para a direita, sem atrapalhar o espaço do CarPlay ou do Android Auto, mas você também consegue ampliar. Praticamente um computador aqui a gente tem na central multimídia. Sistema Start-Stop, câmera 360 graus e uma série de outras funções que são de praxe em um modelo de 500 mil, estão todos presentes, assim como as configurações de um sistema semi-autônomo de condução. Com um detalhe, esse carro aqui tem uma roldana giratória aqui na parte esquerda da central multimídia que faz a função do reboque. Você consegue rebocar um trailer, ou um barco, ou um jet ski, ou um chassi adicional lá atrás, com um engate eletrônico que você consegue acionar por meio desse botão. Então é tudo pensado para quem tem uma vida de luxo, para quem tem dinheiro para gastar nesse carro e também para quem precisa de uma picape para trabalho. Carregador por indução, entrada USB, entrada USB-C, tá tudo aqui. A gente poderia dizer que tudo que você já ouviu falar de um carro de luxo tá dentro da F-150. Mas e aí? É legal de dirigir, não é? Anda bem, tem foco para andar na estrada de terra, estrada de asfalto? Isso é o que a gente vai ver agora. Vou ligar? Você vai ouvir um ronco do V8, vem comigo. Bom, pessoal, agora a gente está aqui na estrada de terra, no campo de provas da Ford, testando as capacidades off-road da F-150. Agora a gente vai subir uma angulação aqui, que eles chamam de King, de 25 graus, né? Exatamente. Eu posso simplesmente ir? Simplesmente. Então, estou acelerando, é bem íngreme, vocês vão ver só chão agora aí na tela, e o carro vai. Tem um motor V8 para isso, né? Eu vou tentar parar aqui em cima, não estou vendo nada, é bem cego aqui. Bom, agora a gente vai descer aqui o King, também bem íngreme, mas descer é muito mais fácil do que subir, né? Olha só, ele ligou a câmera 360, mostra o carro por cima e mostra também a frente do carro
para que você evite pegar uma valeta, uma lombada um pouco maior nesses percursos off-road que o carro faz. Bom, falando de consumo, a gente vai andar ainda no asfalto para ver o número que a gente consegue aqui no computador de bordo. Nesse momento vai aparecer na sua tela os números oficiais que a Ford e o Inmetro divulgam de consumo, aí na faixa dos 6 km por litro. Varia, né, de acordo com a cidade e com a estrada. Lembrando que esse carro tem um tanque de 136 litros, é o maior tanque de combustível de um veículo no Brasil. E com esse tanque a autonomia pode superar os 1000 km. Com o meu pé um pouco pesado, ainda mais numa situação mais extrema como um off-road, a gente está fazendo aqui, segundo o computador de bordo, 3,3 km por litro. Mas a gente também não precisa falar ou criticar o fato de que esse carro tem mais de 2.000 kg e motor V8, então não é de se exigir um consumo tão eficiente assim. Amigos, espero que vocês tenham curtido essas nossas primeiras impressões aqui com a Ford F-150, um carro que, como a gente disse, vem para o segmento de luxo aqui no Brasil, vai disputar cliente com a Ram, vai disputar cliente e roubar cliente de SUVs grandes e SUVs médios ali dessa faixa de preço do mercado premium, e como a gente sabe, tudo que a Ford trouxer em lotes, eles vão vender. Espero que vocês tenham curtido, obrigado pela sua presença e até mais. Web Motors TV fica por aqui. E ó, tem mais lançamento lá no nosso canal no YouTube e também no nosso portal na internet. Anota os endereços que estão aparecendo aqui.